Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, a casa de todos nós. E nesta noite estamos trazendo um tema que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste capítulo, Allan Kardec, intuído pelos Espíritos, colocou todas aquelas passagens em que Jesus exaltava a família. E por isto, o que estava em João, o que estava em Mateus, foi colocado neste capítulo. Assim foi, então, elaborado o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o título é Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então, antes de nós falarmos na honra, nós vamos falar o que vem a ser família. Porque o Espiritismo nos trouxe uma visão ampla do que vem a ser a família. Até então, nós não tínhamos essa visão, mas o Espiritismo veio trazê-la. Então, o que significa família para a doutrina espírita? É um compromisso do grupo. Que grupo? O grupo familiar. Então, dentro da doutrina espírita, nós acreditamos que nós temos um compromisso uns com os outros. Porque quando nós falamos na eternidade, quando nós falamos na vida eterna, a gente coloca exatamente essa relação que existe entre nós da família. E é uma relação que não é de hoje. Ao passo que aquele que não conhece a doutrina espírita, ou que não tem conhecimentos espirituais, fica difícil ela entender o que vem a ser uma família. Para ela, família seria o sangue, não é? Mas isto não é família. Ter simplesmente o sangue não é família. Família terrena e espiritual. Então, dentro da doutrina espírita, nós entendemos que nós temos a família aqui na Terra e temos também a família no plano espiritual. Ou seja, é o nosso avô, nosso bisavô, nossa bisavó, que já desencarnaram. Então, o laço afetivo, ele não se corta. Ele se mantém, esse laço, dentro da família. Isto é uma coisa muito interessante nós observarmos, porque esses familiares que nos deixaram, eles estão tomando conta de nós. De certa forma, eles estão preocupados conosco, porque eles estão libertos do corpo físico e, portanto, eles têm uma claridade maior a respeito da vida eterna. A evolução moral e intelectual, ela começa dentro da família. Dentro da família. A família tem diversos itens que nós podemos falar que é de suma importância porque foi criada por Deus. A família não foi inventada, não é? A família é tão importante, fazendo um breve comentário, porque na época do comunismo, a Rússia, que era o país, na verdade eram diversos países que se uniram dentro dessa filosofia de comunismo, eles colocaram a família abaixo do governo. Isto é, o governo mandava nas famílias. Então, se seu filho quisesse fazer um determinado tipo de trabalho ou uma determinada faculdade, ele estava impossibilitado, porque o governo é que determinava o que ele ia fazer. Acredito que esta seja o maior item que contribuiu para que o comunismo não fosse para frente. Porque isto não tem cabimento, não é? Um governo, uma política comandar o seio familiar.
Porque o seio familiar, ele é de geração em geração e cada qual vai aprimorando, não é? Hoje, vocês têm condições de ser melhores do que os seus pais, não tem? E os seus pais também foram melhores do que os seus avós. Melhores no sentido de conseguir uma evolução. Perceberam? De conseguir uma evolução dentro desta encarnação. Então, isto é muito importante, nós darmos o devido valor para a família. E dentro deste grupo é que nós aprendemos a amar. Foi aí que Deus colocou esta oportunidade para que nós pudéssemos aprender a amar. Porque, na verdade, há pouco tempo nós não sabíamos o que era isto. Há pouco tempo, não muito tempo. Não é? E hoje nós estamos aprendendo a amar. O amor, ele liberta, ele não prende. Ele não prende. Isso é importante, porque, mas no final eu vou falar sobre o apego familiar. O propósito de Deus. Então, qual é o propósito de Deus com a família? É a união de todos os povos. Porque, vejam bem, se a sua família está unida, a minha está unida, a do Sebastião está unida, a da Ruth e assim por diante, nós teremos o quê? Uma cidade unida, não é assim? E desta forma nós teremos também um Estado, um país. O mundo ficará unido. Nesta concepção de que a família é o bem maior que Deus nos deu como contribuição. E conseguiremos, então, a grande família humana, que estará, então, envolta no amor. O amor ao próximo. Aí, o amor é aquele amor que Jesus nos ensinou. Já não é o amor pelo nosso pai, pela nossa mãe, é o amor a todas as pessoas. Por isso que as pessoas não entenderam quando Jesus foi procurado pela sua mãe e seus irmãos, e ele estava dentro de uma casa e estava sendo impossibilitado a entrada de alguém. Então a sua mãe, lá de fora, mandou um recado. Diga para Jesus que sua mãe e seus irmãos estão aqui de fora esperando-o, porque há dias que ele não aparecia em casa. E as pessoas foram passando o recado até chegar dentro da casa. E quando chegou até ele, lhe disseram, olha, sua mãe e seus irmãos estão à sua procura lá de fora. E Jesus, como não perdia nenhuma oportunidade de ensinar, disse, quem são meus pais? Quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe e quem é meu pai? Aí ele completou, o meu pai, a minha mãe, meu irmão, é todo aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu. Veja a visão dele. Ele deu um ensinamento de que pai, mãe e irmão não era somente a família carnal, somos todos nós no universo. O que significa honrar? Honrar significa gratidão. Essa palavra, nós temos que utilizá-la mais em nossas vidas, nos nossos sentimentos. Gratidão. Ter gratidão pelas pessoas, por exemplo, uma pessoa faz qualquer coisa para nós, nós temos que agradecer, obrigado. Mas com um sentimento de gratidão, nós temos que nos acostumar a ser gratos às pessoas, não é? E as primeiras pessoas que nós devemos a gratidão são os nossos pais. Os nossos pais é que nós devemos essa gratidão. Porque se não fosse eles, nós aqui não estaríamos encarnados. Porque, como eu disse, nós não caímos filhos dele. Não, não foi assim. Existe um programa, e este programa, ainda no plano espiritual, estava lá você, e como espírito
sem carne, não é? E os seus pais. E eles aceitaram que você viesse como filho. Então, essa concepção, ela é uma concepção que nós temos que adotar e trabalhar em nosso íntimo. Você até pode se achar uma pessoa boa, mas nós temos condições de pessoas, espíritos, que possuem até dificuldades de achar um pai e uma mãe. Não é fácil. Por quê? Porque sabe perfeitamente que aquele resgate kármico não será somente do filho ou da filha, será também dos pais. Não é? Então, isto chama-se amor. A criatura receber um filho e sofrer juntamente com o filho ou com a filha. Nascer, crescer e amadurecer. Aquele que ainda não foi pai ou ainda não foi mãe nesta encarnação, ainda não tem uma visão completa. Porque filho, ele sempre é preocupação para o pai e para a mãe. Ele nunca deixa de dar preocupação. Nunca. Porque quando ele é ali bebê, no colo, a preocupação da mãe é imensa. A mãe deixa de trabalhar, não é assim? Uma série de coisas. O filho espirra, ela fica com medo dele pegar uma pneumonia, não é? Então, e o pai ali trabalhando também junto com o filho, e hoje muito mais, né? A gente vê que os pais estão mais presentes ali na criação do filho, o que é uma evolução. O que é uma evolução? Porque no passado, o pai não pegava o filho no colo. Sabiam disso? E não é muito longe lá atrás, não. É ali um pouco recente. O filho não entrava na sala de visitas, ele ficava na cozinha. Era desse jeito. Então vejam bem, esse tipo de educação foi melhorando. Foi melhorando. Isso, cada dia que passa, está melhorando. Não é? Então, o filho começa a crescer, ele começa a dar outras preocupações. As preocupações só mudam. Só mudam. Não é? Ele começa a ter um coleguinha, aí a mãe e o pai ficam preocupados, aquele coleguinha, como é que é a família do coleguinha, porque se está sendo bem criado também, não é assim? Então, a mãe e o pai sempre vai chamar os filhos de meus meninos, não é? Minhas meninas. Nunca cresce, no sentido literal da palavra, não é? Naturalmente sabe que cresceram, ficam felizes com isso, mas aquele amor, aquele carinho, aquela preocupação não acaba nunca. Então, por isto, os filhos devem ter gratidão eterna para os pais. Eterna. E, se os seus pais já desencarnaram, vocês devem orar muito para eles. Primeiro que nós não sabemos que condições eles se encontram. Mas é preciso orar. E a oração é de fundamental importância. A oração não é você falar 10 Ave Maria ou 10 Pai Nosso, não é isso. A oração é uma ligação como Jesus nos ensinou. Você vai num lugar tranquilo, faz um pensamento a seus pais, pode ser ao deitar, pode ser ao acordar, não é? E essa oração de gratidão a eles. De gratidão. Porque se não fosse eles, você talvez não estivesse aqui encarnado, tendo a oportunidade de evoluir espiritualmente e moralmente. Não é assim? Então, o sentimento é que conta. Não é o número de vezes que você repete o Pai Nosso, é o sentimento que você externa de gratidão.
E isto todos nós temos. É porque nós não aprendemos a fazê-lo. E por isso nós temos que praticá-lo. Respeitar. Respeitar é fundamental. Às vezes a gente vê hoje situações que não há respeito pelos idosos. Isto é uma coisa triste, porque muitas vezes o idoso ele é visto como uma pessoa imprestável, não é? Imprestável, já não presta mais. E vemos também, muitas vezes, netos, não é? Aproveitando do dinheiro ali, dos parcos recursos que o avô ou a avó tem. Também é triste, não é? E muitas vezes até para comprar coisas que não devem, não é? Então, a fase de adolescente é a fase, quem é mãe e pai sabe, né? É a fase que a criatura quer contestar tudo, não é? Temos que ter paciência, mas nós temos que educá-los. E tudo aquilo que você fizer, não falar, como pai e como mãe, um dia eles vão também fazer. É igual aquela música da Elis Regina que canta como nossos pais. É a mesma coisa. No fundo, o adolescente ele contesta exatamente para ver se você está firme naquela posição. Não que ele queira dizer que ele está te contrariando. Não, ele está mostrando para você que quer que você prove para ele, né? Que você está certo. Então, é muito importante você dar a responsabilidade para os filhos, não é? Cuidar, proteger e obedecer. Isto é de suma importância. Há filhos que os pais já estão idosos e eles querem desobedecer. E já estão adultos. Acha que que o pai está, né, gagá. Não é assim? Para que contrariar seu pai e sua mãe? Que já não tem a capacidade de discernimento, de entender uma determinada situação. Não é? Isso é falta de amor. Falta de amor. É aquela historinha que já foi passada aqui. Quando ele era bebê ou criancinha, ele perguntava 1000 vezes uma coisa para o pai. E o pai pacientemente explicava 1000 vezes. E agora se inverteu. Agora o pai está doente, esquecido, não é? Nas doenças, nós temos que ter a responsabilidade. Vejam bem, quando você era criança, o seu pai e sua mãe passaram noites em claro. Noites em claro. E muitas vezes a gente vê filhos que não ficam nem meia hora com o pai doente, ou a mãe. Não é assim? Eu tenho mais o que fazer, coisas mais importantes. E o seu pai, sua mãe, ele quer a sua presença. Ele não quer que você pague uma enfermeira e deixe ela lá 24 horas por dia. Não é isso. Embora precise, mas ele quer também a sua presença. Eu ia passar o vídeo, o neto e a avó, mas não vai ser possível. Mas eu vou dizer para vocês, é uma história, é uma música, inclusive, que esse vídeo, o neto canta com a sua vozinha que está acamada. É uma música que diz, mais ou menos assim, que um senhor, né, ele teve 7 filhos, na verdade ele teve 6, mas um ele pegou para criar. E ele então lutou muito, trabalhou muito para poder criar esses filhos. E esses filhos então cresceram e ele ficou feliz com isso, com o crescimento, porque os 7 filhos conseguiram formar. Só que os filhos o colocaram lá no asilo. E somente um filho ia visitá-lo. E esse filho sempre dava ali o apoio para ele. E, num determinado momento da vida, o filho disse que iria buscá-lo, porque ele tinha conseguido melhorar a vida financeira e iria levá-lo para casa, porque ele já estava casado
e tinha um neto para nascer. E este filho era o filho adotivo. Então, é uma história impossível de acontecer? Não é, né? Se você realmente ver o que já aconteceu em famílias passadas, a gente percebe que, muitas vezes, aquele filho que é adotivo ama mais do que o filho que é carnal. Por quê? Porque o filho, ele não é a carne. Ele não é a carne, é o espírito da criatura. Então, aquele que foi adotado, que tem ali a condição de perceber que ele tem gratidão ao pai, à mãe, ele vai ter, não é? Essa história é uma história triste, porque hoje talvez não ocorra mais, mas no passado, não muito distante, ouvi diversas vezes. Porque as casas de repouso eram pagas, ou seja, era preciso pagar para que ali ficasse o idoso. Então, isso aconteceu 2 vezes e eu ouvi pessoas, donos de casas de repouso, falando isso na televisão. Que o filho, a filha, chegava lá com o idoso, o pai, com a mãe, e colocava na casa de repouso, pagava adiantado 6 meses, não é? Ia no primeiro mês fazer visita, no segundo, logo no terceiro já não ia mais. E aí o velhinho começava a perguntar pelo filho, pela filha, que é normal. Então, nisto, os trabalhadores da casa de repouso ligavam para os filhos com os telefones que foram deixados. Só que os telefones e o endereço eram errados. Então, uma atitude dessa é realmente o maior crime que a pessoa possa cometer com os pais. É o maior crime. Aí você diz assim, mas pode ser que aquele pai que ele abandonou lá agora, ele está fazendo aquilo porque na outra encarnação, ele que foi abandonado como filho. Pode. Pode, só que a justiça não é feita pelas nossas próprias mãos. A justiça é de Deus. Cabe a Deus fazê-la. Nós não temos esse direito. Então, se você teve um pai que simplesmente esteve uma noite com a sua mãe, não é? E daí você nasceu, o seu pai sumiu, um dia ele aparece. Você vai ter raiva do seu pai? Não. Você não tem motivo para ter raiva do seu pai. Você pode até sentir as dores da sua mãe. Pode até sentir as dores dela. Mas você tem que honrá-lo. Por quê? Porque foi o que ele pôde fazer por você. Ninguém dá o que não tem. O que aquele pai pôde dar foi exatamente somente aquilo. Ter uma noite com a sua mãe para que você nascesse. Foi o que ele pôde fazer. Então não exija da pessoa o que ela não pode dar. Não exija amor de uma pessoa, sendo que ela não tem amor para dar. Você só dá o que tem. Nem mais, nem menos. Acontece também muito de quando os pais ficam idosos, tem na história que eu contei 7, 8, 10 filhos, não é? Mas o trabalho vai caber a uma só pessoa. Somente um filho. Não acontece muito? Acontece. Pode até os outros ajudarem financeiramente. E, na sua consciência culposa, ele pode falar, não, eu estou fazendo a minha parte. Será?
Eu entro com dinheiro, a minha irmã entra lá com o labor do dia a dia, vai continuar com consciência culposa, porque ele tinha que fazer as duas coisas. Aquele que pode mais, dá mais. Se ele pode dar dinheiro para ajudar o pai e a mãe, não é, idosa, que ele faça isso. E também dê amor, porque o amor é imprescindível. Não se troca amor pelo dinheiro. E os idosos sentem muito isso. Ah, mas eu não era o preferido, era fulana. Temos que largar essas coisas. Se por acaso um dos irmãos tinha uma sintonia melhor com a mãe, com o pai, isso é muito normal. São espíritos. Às vezes você está na família de favor. Sabia disso? De favor. Às vezes você não faz parte deste núcleo familiar. Você faz parte de um outro núcleo familiar muito mais atrasado. Mas a misericórdia desta família te recebeu como filho. E aí você diz, não é, que não é amado. Só deles receberem você como filho já prova o grande amor. Não é assim? Então o Espiritismo, ele nos mostra numa lucidez tão grande as coisas que é preciso nós estudarmos. Porque ao estudar, a gente vai vendo as coisas com mais clareza. O que significa honrar? Eu trouxe 3 livros, e todos de Emmanuel e Chico Xavier. Ali nós temos o capítulo 18 deste livro, Vida e Sexo. Este livro, Vida e Sexo, eu aconselho para todos. Para os jovens, principalmente, e para os casados que têm filhos. Porque ele elucida muita coisa sobre a vida e sobre o sexo. Neste capítulo, Pais e Filhos, ele fala da ingratidão, não é? Dos filhos que têm ingratidão para com seus pais. Pertencer a filhos que acham que os pais são seus. Pertence a eles. Não, meu pai está idoso, ele me pertence, eu faço dele o que eu quero. Não é? E da mesma forma, há pais que acham que os filhos também são propriedades suas. No passado isso era muito comum, não é? Os pais dizerem para os filhos o que eles deveriam fazer, não é assim? E exigiam que eles o fizessem. Mas isso foi no passado. Hoje, agora, nós temos que lembrar como o futuro, o presente. Outra coisa que Emmanuel também nos coloca, que o passado dos pais só pertence a eles. E não é condição dos filhos mexer no passado dos pais. Por quê? Principalmente pelo fato se os pais erraram lá no passado. Eles não têm esse direito. Nos coloca Emmanuel de uma forma tranquila. Não tem esse direito. Assim também, como também não tem direito os pais intervirem no futuro dos filhos. E pensar que esse livro foi escrito na década de 50. Ele não foi escrito agora. Então vejam bem o pensamento de Emmanuel. Não é? É um pensamento lá na frente. Envio de Luz, que também é de Emmanuel e Chico Xavier, ele fala de filhos. Ele fala dos direitos e deveres. Porque filhos e pais, igualmente, têm direitos e deveres. E isto basta a pessoa se equilibrar, que ela vai saber quais são os seus deveres e quais são os seus direitos. Porque, normalmente, filho tem uma mania de achar que só tem direito. Não é? Tem o direito de ganhar isso, tem o direito de ganhar aquilo, não é? Faz uma mãe que ganha um salário mínimo comprar um celular de R$1.000, não é assim? Então ele só tem direito, não é?
Ali nós temos pais sem compromissos. É aquilo que eu coloquei anteriormente, pais que não têm compromissos com o filho, mas ele tem que ser honrado da mesma forma. E filhos têm que ser obedientes, e o filho de hoje é o pai de amanhã. Então vejam bem, esta frase é muito interessante, porque ela sempre foi cultuada na sociedade. A mãe, quando conversava com a filha a respeito de casamento, ela falava assim para a filha: minha filha, observa este seu pretendente, não é seu noivo, como ele é com seus pais. Se ele for um bom filho, ele será um bom pai, será um bom marido. Isto é uma coisa certa. É uma coisa certa. Porque se a criatura não dá valor nos pais, ela não vai dar também na esposa nem no esposo. Porque ela quer levar a vida no egoísmo. É ela e pronto. Não é assim? Palavras de Vida Eterna é outro livro muito interessante que fala da compaixão em família. Há pessoas que têm um discurso muito bom fora de casa. Fala em amor, fala em amizade, fala em tudo quanto é coisa boa. Mas dentro de casa é um crápula. Não é? Então é preciso ter um só discurso. Acabou o tempo da pessoa achar que tem dentro de casa colocar uma máscara, no trabalho colocar outra máscara, não é? Junto com amigos, outra máscara. A pessoa tem que ser o que é, nem mais nem menos. Não tem que passar nem por bonzinho, nem por malzinho. Tem que ser claro. Não se admite mais pessoas, né, que não têm uma posição. Daí, isto acontecer. Foi escrito também na década de 50. E parece que nós não evoluímos muito nesse sentido, não é? Nós queremos parecer bons para os amigos, não é? Para aqueles que a gente trabalha, mas lá em casa a gente chuta o cachorro ao entrar, não é assim? Aqui mando eu, né? Diz. Muito obrigado por ter me ouvido, muito obrigado por ter vindo, e espero ter tocado nos corações de vocês, para que, cada dia mais, nós possamos ser pessoas melhores. Muito obrigado.